Toda vez que o mundo parece estar desmoronando, uma pergunta surge: será que o mercado vai se recuperar? Nesse vídeo, nós vamos voltar no tempo e ver o que realmente aconteceu com os mercados financeiros nas maiores guerras dos últimos 120 anos. E você pode se surpreender com o que eu descobri. O que acontece com o mercado durante uma guerra? Historicamente, os mercados, pessoal, eles não caem daquele jeito que as pessoas esperam durante grandes conflitos. Inclusive, em muitos casos, eles se recuperam rapidamente, às vezes praticamente sobem durante a própria guerra, né? É só a gente ver como foi na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali de 1914 a 1918, né? O mercado de ações dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, ela fechou por 4 meses quando a guerra começou. Só que após ela reabrir as negociações, o Dow Jones subiu 88% em apenas 2 anos, mesmo com o mundo em guerra. E aí a gente pode tirar uma lição muito importante. O mercado geralmente ele antecipa os fins dos conflitos e eles apostam na reconstrução. Já se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 45, o mercado ele chegou a cair 10% nas primeiras semanas de início de conflito. Mas em 1942, no meio da guerra, o Dow Jones iniciou um bull market que ficou em alta durante 20 anos. E entre 1942 e 1945, o Dow subiu mais de 50%, mesmo com os bombardeios e racionamentos. Aí agora a gente já pega mais para frente, né? A guerra do Iraque e Afeganistão aconteceu de 2001 a 2011. Após o 11 de setembro, várias bolsas caíram fortemente, né? Em 2022, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o S&P 500 caiu 2,6% no dia, e depois de um mês já estava num valor bem mais alto do que antes da guerra começar. Então o mercado ele se recuperou em menos de 6 meses. Tu pega ali 2003, né, que marcou o início de um ciclo de alta, lá daquele período da bolha.com, também, mercado de 2003 e 2007 só subiu. E basicamente, pessoal, a história é bem clara, né? Os mercados eles caem com medo e eles sobem com visão de um futuro em recuperação. Então as guerras, como as que estão acontecendo agora, elas causam bastante pânico, mas elas também abrem espaço para reconstrução e inovação. Geralmente depois de um certo período de tempo elas voltam, o mercado volta a subir forte, né? Em um caso de evento inesperado, onde o mercado caísse 50% em uma semana, sabe o que eu faria? Cara, eu me manteria muito firme na posição de não vender mais barato do que eu comprei. Aqueles ativos que eu comprei e que o mercado agora porventura teve uma queda por conta do conflito, eu jamais vou vender mais barato que eu paguei, principalmente se eu estou falando de Bitcoin e também de empresas de tecnologia. Sabe por quê, pessoal? Porque baseado nesse estudo aqui, ó, se você tivesse investido $10 mil no S&P 500 de 2003 a 2022, o seu patrimônio teria chegado, pessoal, ao valor de $64 mil. Então, se você tivesse comprado $10 mil do S&P 500 em 2023 e vendido em 2022, cada ponto que você comprou, você multiplicou em 6 vezes ali o seu capital ou mais. Tá? Seu patrimônio teria se multiplicado em 6 vezes em alguns anos. Só que se eu perdesse, e olha isso que é importante vocês entenderem essa dinâmica, tá? Se você perdesse só os 10 melhores dias, então, por exemplo, você ficou comprando e vendeu no susto toda vez e tentou recomprar o mais barato possível. Se você perdesse os 10 melhores dias da recuperação da grande queda, você teria só metade do lucro. O teu lucro cairia para $29 mil por papéis que você comprou, tá? Estamos falando de um papel. Então você investiu $10 mil. Se você tivesse agora tentado vender, vou vender topo e tentar recomprar fundo, e tivesse porventura perdido apenas 10 dias de todos esses anos, tá? 10 melhores dias de alta de todos esses anos, o teu lucro ia cair pela metade. Ou seja, comprova para nós que quanto mais você mexe no capital de forma desenfreada e não planejada, menor vai ser o seu lucro potencial. Se você tivesse perdido 20 dias, ia cair para $17 mil o seu lucro. Se você tivesse perdido apenas um mês dos melhores dias, considerando os melhores dias de alta, se você tivesse perdido 30 dos melhores dias de alta desse período, o seu lucro seria de $11 mil. Tá vendo como é prejudicado o movimento? Se você perde 40 dos melhores dias, 50 e 60, você já começa a ter prejuízo de lucro potencial. Ao invés de você ter $10 mil que você teria inicialmente, você estaria perdendo $2 mil. Ou seja, quanto mais você mexe no capital, mais perda você tem
porque você, quando está tentando adivinhar topo e adivinhar fundo, você fica de fora dos melhores dias de recuperação. Se você se assustar por conta de condições macroeconômicas, geopolítica, e sair vendendo sem critério, sair vendendo no pior dia de queda, você muito provavelmente vai estar fora dos melhores dias de recuperação, porque após o pior período de queda, vem o melhor período de alta. Então o segredo aqui é o seguinte, você usar gráfico para tomar a base de, não, agora está mais arriscado plantar e agora está mais arriscado colher. É esses cuidados que você tem que ter. E basicamente, adivinha, os melhores dias quase sempre vêm logo após os piores. Então, eu particularmente utilizo análise gráfica para tomada de decisões. Eu divido aí diariamente, inclusive se você quer informações como essa, vai se inscrevendo no canal e se torne membro para participar das reuniões semanais comigo. Mas mesmo assim, eu e você sabemos que, cara, é impossível prever o futuro. Mesmo usando análise gráfica, não tem como você ser 100% assertivo. A gente consegue aumentar para 80%, 90% de assertividade, mas 100% é impossível. Então, quem souber onde posicionar o capital pode ser mais forte do que entrou. E bem na verdade, o medo bate bastante forte antes do pior cenário acontecer. Mas quando, cara, a incerteza desaparece, o mercado geralmente se estabiliza e volta a subir forte. Em 2008, por exemplo, a maior crise financeira da minha vida ali, o mercado caiu quase 57%. Mas quem aguentou firme o solavanco viu o mercado depois triplicar de valor em 10 anos. Isso levando em consideração o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E nas primeiras 3 semanas após o fundo, o mercado já tinha subido 20%, ou seja, ele recupera muito rápido. Então, toda vez que o mercado já caiu muito forte, você tinha que ter vendido antes. Vender depois que o mercado já caiu muito forte é um problema. Na crise do Covidão, lá em 2020, a queda foi de 34% em apenas 33 dias. 50% de queda em Bitcoin em apenas uma semana. Na verdade, foi em apenas 48 horas. Em 5 meses já tínhamos voltado aos topos históricos. Ou seja, 5 meses depois da grande queda, quem ficou de fora com medo de mais queda, vamos dizer assim, que o Bitcoin vai a zero, deixou de surfar toda a retomada de alta, né? O mercado se recupera muito rápido. Por exemplo, em 2023, 2024, eu comprei Bitcoin e fui plantando aos poucos. Né? O que eu fui fazendo? À medida que o mercado estava sempre subindo no gráfico semanal, né? Eu fui comprando aos poucos em diversos preços diferentes. Então eu fui fazendo o preço médio enquanto o preço escalava e estava acima das médias mais importantes. Então sempre quando o preço está numa tendência de alta forte, eu fui plantando, né? Então eu fui comprando a diferentes preços, tendo um custo médio, por exemplo, entre porções que eu comprei a $22 mil, a 25, a 32, ali um preço médio de $28 mil, né? Então essas compras que eu fiz a $22 mil agora em 108, o que eu estou fazendo? Estou realizando o lucro das compras lá de trás, tá? Então aqueles bitcoins, aquela fração de bitcoins que eu comprei aqui, eu estou realizando agora aos poucos aqui. Os que eu comprei agora mais recentemente, como esses do mês de março, abril aqui, nessa última queda que nós tivemos aqui, essas aqui eu ainda não estou realizando. Por quê? Porque eu acabei de fazer essas compras, então, e elas não têm um lucro tão brutal. Essas aqui, esses tokens, essas fração de criptomoedas que eu comprei aqui, esses eu não vou vender. Por quê? Porque por mais que eu pense que aqui pode estar próximo de um topo, eu tenho que entender que eu estou realizando lucro lá do passado. Eu tenho que ir comprando aos poucos e alimentando o meu caixa, né? Então eu tenho que fazer uma abordagem de colheita daquilo que eu plantei lá atrás. Aquilo que eu plantei aqui atrás eu estou fazendo a colheita agora. Aqui, onde eu comprei agora mais recentemente, março e abril, nessa queda aqui eu até posso fazer colheita, até posso, mas não vou fazer. Por quê? Porque aqui equivale menos de 20% do meu capital recente que eu comprei em BTC. Então, os 80% que estão aqui abaixo, os 80% que eu comprei aqui a 15, 20 mil dólares por unidade, 25 mil dólares por unidade, eles já estão com lucros muito grandes, então eu tenho que ir realizando aos poucos ele. Agora, esses aqui que não estão com lucros tão expressivos, esses aqui são mais lá para frente, no futuro. Então, esses aqui eu vou segurar. Agora, aqueles do passado que eu comprei há 2, 3 anos atrás, esses eu tenho que realizar e ir realizando aos poucos, montando caixa. 600% de alta. Quem consegue 600% de alta de forma consecutiva no mercado financeiro? Ninguém consegue. Então, compras mais recentes, eu tenho que visar mais longo prazo, por mais que ele possa ter correção mais para frente. Mas eu não fico 100% de fora. Porque se eu decidir ficar 100% de fora, mesmo com o mercado caindo aqui, e daqui a pouco ele volta a subir aqui, eu vou ficar com fome e eu vou ficar estressado. Por quê? Porque, putz, eu comprei a 85,
ele só veio retestar 85 e voltou a subir, entendeu? E se ele não cair abaixo de 85, eu não vou conseguir comprar mais barato, tu entende? Então, as compras mais recentes, eu seguro. As compras, o plantio que eu fiz mais recente, eu seguro, porque esse plantio é a colheita lá na frente. É aquela, vamos pegar um exemplo. Quando você está na agricultura, você pode plantar várias vezes. Você pode ter um trajeto que você você fez um plantio novo e um plantio antigo. Vai em alguém aí que vende alface. Ele vai ter dentro da sua horta, dentro da sua plantação, sementinhas que estão a recém brotando, que a recém foram plantadas, outras estão a recém brotando, outras já estão uma árvore grande para vender para o mercado. Exatamente isso que eu faço. Os bitcoins que eu comprei lá em 2023, 2024, que eu investi lá 250 mil reais e se transformou em 800 mil reais, esses eu já estou realizando, já estou me pagando de volta. Então, as plantações lá do passado que já criaram árvore, que já criaram frutos, eu vou lá e realizo e vendo. E os que eu plantei agora mais recentemente, o que eu vou fazer? Esses é o que eu vou segurar. Esses são os que eu vou segurar. Então eu vou lá no meu histórico de compras e venda, pego o meu celular, dou uma olhada no histórico de compra e venda e dou uma olhada assim, olha, 2023 eu fiz essa quantidade X de compra em Bitcoin, 2024 também, o mercado disparou muito forte, agora eu vou realizando o lucro dessas compras lá do passado. E as compras mais recentes, eu vou segurando. É assim que eu gosto de fazer. É esse tipo de abordagem que eu gosto de fazer. Então, dito tudo isso, sabe qual foi o maior erro que eu aprendi ao longo desses anos, pessoal? É ficar 100% de fora do mercado. Uma vez que você entra no mercado de risco, você nunca mais vai poder ficar fora 100%, porque quando você fica fora 100% do mercado, quando o mercado retoma essas altas, você perde os melhores dias de alta do ano. Então, eu não digo para você assim, que eu nunca vou deixar de vender e nunca vou deixar de realizar lucro. Não é isso que eu estou falando. Só que isso deve ser feito aos poucos. Por exemplo, essa semana, Israel bombardeando Irã, Irã bombardeando Israel. O que eu venho fazendo? Uma vez por semana eu vou realizando aos poucos, porque eu já peguei alta de 600% só em Bitcoin nos últimos 3 anos. Então o que eu vou fazendo nesses períodos? Eu vou realizando aos poucos, ao invés de ser imediatista. Então é muito importante. Você tem que vender aos poucos e o mais importante, jamais ficar 100% de fora do mercado. Jamais ficar 100% de fora do mercado. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o mercado. Por mais que esteja acontecendo algum tipo de conflito como esse de Israel e Irã, se a gente ficar 100% fora e o mercado disparar, a gente fica com aquele sentimento de FOMO, de medo de perder a oportunidade. E depois a gente vai ter que recomprar os mesmos ativos que a gente estava comprado mais caro. Nesse movimento de ter medo de perder a oportunidade, a gente compra mais caro e muitas vezes a gente compra um topo. E aí, de fato, o mercado inverte por uns 2, 3 meses e você fica meio que preso, amargando prejuízo. Então, o meu objetivo, basicamente, né? E aqui que é o cerne central desse vídeo, meu objetivo sempre no mercado é viver períodos em que eu planto mais e que eu deixo germinar. O que eu quero dizer com isso? Tem dias e anos que o preço do Bitcoin ele caiu do seu topo 60%, 70%, e nesses meses, nesses anos em que ele caiu 70%, 60% e ele fica um bom tempo com essa queda de 60%, 70% do seu último topo, eu tenho que ir lá e eu tenho que plantar, eu tenho que ir comprando aos poucos, né? Eu tenho que plantar sementes de riqueza, que é eu vou me expondo aos poucos e comprando aos poucos. E aí eu deixo o mercado maturar. Passa-se 1 ano, 2 anos, o mercado começa a subir, começa a entregar altas, aí tem algumas correções de 30%, sobe mais 100%, corrige 30%, sobe mais 100%, vai indo. E depois, só lá na frente, eu inicio a colheita do lucro, aos poucos. Só que nunca, em nenhum momento, jamais eu fico 100% de fora do mercado de risco, mercado volátil. Eu prefiro ficar menos exposto, nem que eu fique 80% menos exposto. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil reais, eu prefiro ficar, então, com 8 mil reais realizado, de lucro realizado, e apenas 2 mil reais em BTC que seja, mas eu ainda estou lá, eu ainda tenho aqueles 20%, aqueles 2 mil reais que ainda vão se manter em Bitcoin, tá? Então eu sempre gosto de continuar exposto, porque por mais que a minha tese seja de possibilidade de realização de lucro, né, de venda neste momento, eu preciso estar exposto a coisas imprevisíveis que eu não tenho controle. Vai que o mercado continua subindo e o Bitcoin continue disparando. Se eu tiver ainda uma pequena exposição de 20, 30, 40%, eu ainda vou estar com potencial de crescimento, porque tudo aquilo que eu tiro de reais e de dólares do mercado volátil, eu sei que eu não vou mais render. Mas também, ao mesmo tempo, em vários momentos, momento de colheita, em anos como 2025, que é um ano bom de colher lucros, né? Para quem plantou ali em 2023, 2024, a gente também tem que estar realizando caixa
Para quê? Para que eu tenha mais dinheiro do que em uma nova oportunidade de grande baixa, eu poder comprar mais, uma quantidade maior do que eu tinha antes. Então, quando você vê uma grande queda, uma queda muito poderosa, muito rápida, desconfie, porque nos próximos dias ou nas próximas semanas, o mercado pode se recuperar e bate aquele arrependimento. Puta, eu vendi e não devia, agora eu estou comprando mais caro daquilo que eu já tive, porque eu não tive paciência de segurar. E a sapiência de segurar, né? E é por isso que existe aquele famoso ditado no mundo dos investimentos, cara. Estar há muito tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar o tempo do mercado. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil você se manter ao longo do tempo do mercado sempre exposto, nem que seja, às vezes, com 100% patrimônio, às vezes 20% patrimônio, às vezes 50% patrimônio. É melhor nessa situação dentro de volatilidade em ativos que têm crescimento exponencial secular, como o Bitcoin, várias ações americanas, né, as Big Techs, né, tu pega Apple da vida, Amazon, que tem muita dificuldade de ir para o saco essas empresas, né? É muito melhor você estar exposto nelas, pegando mesmo os dias ruins, mesmo que você está a 20% exposto, do que você estar 100% fora do mercado. Porque estar 100% fora do mercado representa você perder muitos dos dias de recuperação que fazem o preço andar muito rápido. E, cara, presta bastante atenção nisso, tá? Eu imagino que muita gente esteja em pânico agora, que o mercado não esteja indo tão bem, né? Por exemplo, o mercado cripto está bastante lateral. Mas, basicamente, sobre o que eu estou fazendo com meus investimentos? Cara, absolutamente nada mudou. Eu continuo investindo todo mês no mercado americano, principalmente agora em Big Techs, principalmente voltado em ações de tecnologia, que é BTS, que é o BT, RGTI, entre outras. Principalmente Big Techs, com aportes regulares com dinheiro que não vai me fazer falta. Então, paguei minhas contas, paguei meu custo de vida, vivi um pouco, comprei as coisas que eu queria. O que sobra de capital, eu vou lá, invisto um pouquinho em ações de tecnologia que eu acredito que vão se desenvolver e vão crescer nos próximos 5, 10 anos. Também eu continuo segurando meus imóveis. Então, tenho uma cobertura, acabei de comprar uma casa, vou segurar ainda esse imóvel aqui para se valorizar. E eu continuo fazendo minha reserva em caixa fracionada. O que eu quero dizer com isso? À medida que vai se passando agora esse período em que eu estou com 600% de lucro em BTC em algumas compras de Bitcoin que eu fiz lá no passado, aquelas compras lá do passado eu já estou realizando. O que eu não estou realizando são as compras recentes que eu fiz de março, abril. Esse Bitcoin que eu comprei agora, essas frações de Bitcoins que eu comprei agora nesses últimos meses, eu ainda não estou realizando. Eu estou realizando aqueles Bitcoins que eu comprei lá atrás, a 20 mil dólares, 30 mil dólares, 12 mil dólares, 15 mil dólares, enfim. Aqueles Bitcoins que já estão com 600% de lucro. Aqueles ali eu estou realizando, fazendo caixa fracionada, lucrando aos poucos, tá? E eu continuo comprando Bitcoins sempre que eu ver uma oportunidade agressiva de quedas de mais de 30% do último topo. Então, por exemplo, eu pego o Bitcoin dos 108 mil dólares, se ele cair agora 30%, 40%, 50%, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a plantar novamente e comprando aos poucos. A história no Bitcoin mostra que quem ficou comprando fracionado com correções do seu último topo de 30% ou mais, no final de 3, 4 anos teve lucros agressivos. E agora, sobre uma possível terceira guerra mundial. Cara, na minha opinião, é praticamente impossível de acontecer. Não porque eu seja muito otimista, mas é que eu não acho que nós vamos chegar a uma terceira guerra mundial por causa do que está acontecendo agora entre Israel e Irã. Eu acho que pode o conflito aumentar, se ampliar, se intensificar, mas acredito que cedo ou tarde vão entrar em algum acordo ou, né, pode acontecer de um erradicar o outro. Pode acontecer. O Irã não tem apoio, pessoal, hoje suficiente para começar algo de um nível de escala global. A Rússia está ocupada com a Ucrânia, com seus próprios problemas. A China está tentando consertar a própria economia, aquele excesso de problemas de setor imobiliário também. E os Estados Unidos, cara, eles só querem se manter fora do conflito, né? O Trump, ele fala, mas também faz um desdém, tipo, nós não podemos fazer nada, a guerra, a treta é lá, se resolve lá. E eu continuo com esperança, cara. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. Todas as vezes que eu fiquei muito pessimista com o mercado e tomei decisões de vender porque eu estava muito pessimista, eu sentei na graxa, eu perdi muito capital. Então, o que está permeando muito, o que muita gente está me perguntando se nesse momento a gente deve vender tudo, ir pro dinheiro, esperar melhorar a situação. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção e ouçam bastante isso. Cara, tentar acertar o timing do mercado durante uma guerra quase nunca funciona. Sempre quando você decide vender porque tá todo mundo desesperado e até mesmo você tá com aquele sentimento de que o mundo pode acabar e pode evoluir para uma terceira guerra mundial. Geralmente quando você vende naquelas piores semanas, nas semanas de mais queda, você acaba ficando de fora dos melhores dias de alta depois. Então você acaba vendendo no medo, no desespero. Toda vez que você vende no medo e desespero no mercado financeiro, pode ter certeza que
a maior parte das vezes você vai voltar com prejuízo, tá? E cara, qual a lição mais importante de tudo, tá? Você não precisa fazer, tipo, absolutamente nada mirabolante. Você só não precisa entrar em pânico. A pior coisa que pode acontecer é o mercado agora escalar, a guerra escalar de alguma forma e você entrar em pânico e tomar decisões de cabeça quente. Então, se o mercado cair forte durante esse período, cara, não entre em pânico. Você também precisa medir as tomadas de decisão e controlar as emoções. Então, por exemplo, nesse momento, cara, não é a hora de entrar com tudo, né? Bitcoin testando o topo. Ethereum voltando para próximo do topo anterior antes dele corrigir. E também não é hora de sair com tudo, não é hora de sair vendendo, não, acabou. Por quê? Porque o mercado ainda está em tendência de alta, topos de fundos ascendentes em cima das principais médias. Então, ainda não é o melhor momento de sair vendendo, porque a tendência ainda não inverteu. Claro, quanto mais sobe agora, maior o risco de a gente chegar próximo de uma reversão, mas ainda não aconteceu. No momento que perder médias importantes, no momento que você estiver acompanhando aqui o meu canal, e eu falar para vocês, olha, agora o mercado está entrando dentro de uma estrutura de queda semanal, aí sim você fala, não, agora tem que estar com aqueles 80% fora do mercado. Mas neste momento ali, cara, uma relação de 40%, 50%, 60% dentro e fora do mercado, eu já acho interessante. Quem está com lucro, vai realizando aos poucos, porque o mercado já está muito sobrecomprado no semanal. Então, é a hora de realizar lucros para quem teve lucro aos poucos. Ao mesmo tempo, é hora de se expor aos poucos para quem nunca comprou. Então, cara, tu não precisa comprar com uma grana que vai te fazer falta. Eu nunca tive Bitcoin. Vai lá, nunca teve Bitcoin? Compra um pouquinho, uma fração, para aprender, custo de aprendizado. Vê a sensação de capital pequeno, fazer volatilidade para cima e para baixo, para ver como você reage em relação a isso, tá? Vai comprando aos pouquinhos, bem pouquinho mesmo. Espera o mercado depois tombar do topo anterior, 30%, 40%. Aí você compra um pouco mais pesado, sempre com dinheiro que não vai te fazer falta. Então, assim, é a hora de juntar caixa aos poucos, com poucos movimentos, mas consistentes. Uma venda parcial uma vez por semana, se eu estou no lucro. Se eu não tenho lucro ainda, eu não entrei no mercado, vou botando o pezinho aos poucos, mas já vou adentrando no mercado. No fim das contas, eu sempre tenho que estar com um pé dentro do mercado e outro fora. Só que muitas vezes na proporção são diferentes. Então o mercado está muito extremamente bullish, o mercado está muito eufórico e está entregando muita alta. Depois de um longo período de baixa, pô, dá para entrar 5%? Até dá, desde que não vai te fazer falta. Então é sempre bom também ter uma visão otimista. Todo mundo que eu conheço que tem visão pessimista com o mercado e tomou decisões de cabeça quente, sentou na graxa, perdeu oportunidades, porque perdeu os melhores dias de alta. Então, pessoal, espero que vocês tenham que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, mesmo que só com um pouco. Como sempre, desejo que você tenha um ótimo dia. Deixa o seu like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, avalie se tornar membro para participar das nossas reuniões semanais e espero te ver aqui nos próximos dias. Deus te abençoe hoje e sempre. Até mais, pessoal. Valeu!